Bom dia, meus irmãos. Queridos, nós vamos dar início ao nosso estudo. Hoje o nosso estudo é temático. Hoje o nosso texto base é Jeremias 3:47. O nosso tema é quando a vida se torna uma assolação. É um tema contemporâneo, irmãos, do que nós estamos passando no Brasil. Eu entendi que deveria trazer um estudo, que pudesse nos orientar nesses momentos de desolação, de assolação que passamos ou que outros estão passando. Então, o nosso texto base é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 47. Diz assim o texto: sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos suplicar a Ti nesse momento que nos ilumine, que Teu Santo Espírito nos faça compreender esse texto inspirado, nos faça compreender, Senhor, essa temática que iremos estudar hoje pela manhã. Nos instrui, ó Deus, Tu sabes o que nós precisamos de fato ouvir, Tu sabes as nossas necessidades mais profundas. Por isso rogamos a Tua bênção para esse momento, ó Deus, que o Senhor nos edifique, mas ao mesmo tempo nos confronte. Ó Deus, que o Senhor possa também trazer consolo, refrigério para o nosso coração, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo no Brasil. Nos fortalece, Senhor, me use e fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez em algum momento da nossa caminhada, já tenhamos, irmãos, nos encontrado assim, alma soterrada, impotente, enfraquecidos e derrotados em função das adversidades da vida. Pode ser que hoje mesmo, você se encontre assim. Ou se esse não é o seu caso, talvez você conheça alguém que esteja nessa situação. Alguém que pede socorro. Alguém que deseja sair de alguma crise, ser resgatado, ser liberto para poder de fato viver. Há momentos, irmãos, na vida em que somos como que arrastados muitas vezes por uma correnteza, e nessas situações nós ficamos muitas vezes sem forças para reagir. Lembrem como Abacuque reagiu àquela notícia de Deus de que o Senhor iria trazer juízo sobre o seu próprio povo, dizendo para Abacuque que usaria os caldeus para disciplinar o seu povo. Abacuque ficou profundamente alarmado. Nós podemos dizer que Abacuque ele ficou completamente assolado. Olhando aqui para o livro de Lamentações, escrito por Jeremias, nós observamos que esse livro, irmãos, ele é formado por poemas, nos quais o profeta, ele expressa sua tristeza diante das calamidades que se abateram sobre o povo de Deus, em cumprimento das suas próprias palavras proféticas, porque Jeremias, ele passou um bom tempo no meio do povo de Israel, precisamente o reino do sul, advertindo o povo que Deus, ele traria juízo em virtude da rebelião.
daqueles que diziam ser povo de Deus. Jerusalém, meus irmãos, estava completamente assolada nos dias em que Jeremias, ele relata essas palavras aqui para nós. Era aproximadamente o ano de 587, era a terceira invasão dos babilônicos. Eles, comandados por Nabucodonosor, invadiram então Jerusalém por 3 vezes e assolaram aquele país, aquela terra, aquele povo. Então o livro de Lamentações fala das tribulações de Jeremias, quando as calamidades por ele previstas atingiram o seu povo, que com frequência havia desprezado e rejeitado a sua mensagem. E uma coisa que nos chama a atenção é que Jeremias, ele escolheu viver com esse povo. Jeremias escolheu experimentar o sofrimento desse povo. Por mais que Jeremias não fosse rebelde como esse povo era, mas Jeremias, ele experimentou sofrimento com esse povo, o choro. Mas ao mesmo tempo que Jeremias experimentou o choro, ele mostrou a esse povo um raio de esperança. Mesmo que Jeremias estivesse experimentando sofrimento juntamente com o povo de Israel, Jeremias, ele pode dizer assim, versículo 21 de Lamentações, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas, irmãos, o texto de Lamentações 3:47, que expressa o lamento do profeta Jeremias pela desolação que envolvera o seu povo, também retrata a experiência de muitas pessoas hoje. Quantas pessoas estão repetindo essas palavras de Jeremias? Sobre nós vieram o temor e a cova e a assolação e a ruína. Eu não sei se você sabe definir essa palavra assolação, o significado dela, mas veja, o significado básico dessa palavra é devastação, ruína, caos. A pergunta então, por demais importante: como agir quando a vida se torna uma assolação? Como agir quando a vida se torna um caos? Qual é a mensagem do Evangelho para essa situação? É justamente isso que nós veremos aqui, meus irmãos, no nosso estudo. A primeira coisa então que eu queria pontuar é que a assolação gera desolação. A assolação gera desolação. Nós sabemos, irmãos, e convivemos com isso, nos lembramos que uma boa parte da humanidade enfrentou, a partir de 2020 até 2021, os efeitos provocados pela terrível pandemia do coronavírus, que deixou um rastro de morte e destruição em todo o mundo. Então, não só na saúde, mas também na área financeira. Porque o mundo praticamente parou, não é, irmãos? Praticamente parou nesse período. E agora, atualmente, o Rio Grande do Sul enfrenta as consequências de uma terrível enchente que, além de destruir, as moradias de uma boa parte do povo do Rio Grande do Sul, dezenas de pessoas morreram. E é claro, irmãos, esses e outros fatores se somam para fazer do nosso povo um povo desolado. Nós poderíamos aqui citar mais coisas que têm acontecido, ou que vão acontecer em virtude dessas enchentes no Rio Grande do Sul. Mas, irmãos, veja, quando nós somos assolados por algum mal, ficamos desolados, nós ficamos tomados de grande tristeza.
nós ficamos arruinados, ficamos sem saber o que fazer. Olhando alguns vídeos no YouTube, não é, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu acho que você acompanhou também, não é? É porque geralmente no YouTube nós temos mais informação do que na própria televisão. A imprensa não passa tudo o que acontece. E aí você começa a observar o desespero do povo. Os pais, as mães, desesperados, sem saber o que fazer. Perderam tudo. E agora? Perderam tudo. Irmãos, a nossa vida pode vir a ser assolada por diversos fatores. Por uma enfermidade que é descoberta, um acidente inesperado, a morte de um ente querido, a notícia de que fomos demitidos em um emprego, o fechamento de um negócio próprio, uma grande expectativa que é frustrada, uma injustiça sofrida, uma instabilidade familiar. E eu confesso que instabilidade familiar é uma das causas que tem levado as pessoas a experimentar a depressão, a ansiedade, muito mais do que tragédias que possam destruir os nossos bens. Os problemas familiares, irmãos, são devastadores. Muitas pessoas passaram por isso, ou estão passando por isso, ou estão enfrentando uma depressão que se mostra mais forte do que eles. Enfim, problemas não faltam, irmãos. Nós podemos passar aqui a manhã toda falando desses problemas, dessas dificuldades. Mas, irmãos, a verdade é que há momentos em que o mundo parece desabar sobre nós. E aí, nós não sabemos o que fazer. Ficamos desnorteados, perdemos a força, perdemos a esperança. Parece que todas as portas se fecham à nossa frente. E, lamentavelmente, nesses momentos de profunda desolação, alguns, de fato, como eu falei no início, perdem as forças. Diante desses fatos, essas pessoas, elas param de reagir. Elas entregam os pontos. Elas desistem de lutar. Um exemplo, ou vários exemplos nós poderíamos dar. Mas olhando para a Bíblia, veja, muitos servos piedosos, homens de Deus, como por exemplo Jó. Você já leu o que diz o capítulo 3 de Jó? Dê uma olhadinha, por favor, vamos abrir Jó. Jó, capítulo 3. Nós sabemos, né, do que aconteceu com Jó. Jó só perdeu 10 filhos. Será que é pouco? Perder 10 filhos? Pensou? Não dá nem para pensar, né? Se perder um para um pai ou para uma mãe é algo desolador, imagine perder todos os filhos, perder os bens, perder a saúde. Ele perdeu a saúde, perdeu também o respeito de seus amigos e perdeu o respeito também da sua esposa, que disse: olha, Jó, a única situação para você é amaldiçoar o teu Deus e morrer. Jó estava numa situação tão difícil, irmãos, tão difícil, que Jó, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Veja a situação de Jó. Nesse relato aqui, nós notamos que Jó, de fato, parece que perdeu as forças. Ele desistiu de lutar. Jó estava desolado, porque ele diz, versículo 3: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele.
nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem dessas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Ou seja, nós percebemos aqui, se você ler todo o capítulo 3, que Jó está fazendo uma queixa do dia em que ele nasceu, em virtude do tamanho do sofrimento que ele estava enfrentando naquele momento. Nós podemos agora pensar um pouco em Elias. Elias, profeta de Deus, enfrentou um rei ímpio, enfrentou a sua esposa, uma mulher ímpia, mas quando essa mulher, Jezabel, pronunciou algumas palavras contra ele, dizendo: olha, você vai morrer, porque eu vou te matar. O que é que Elias fez? Elias, ele correu e foi viver numa caverna, fugiu e foi viver numa caverna. 1 Reis 19, de 1 a 18. Se você ler o relato de Elias, você vai ver que Elias, ele parece, não é, que está depressivo. Eu estou dizendo que parece, porque nós não podemos afirmar isso, não é? Mas ele está muito triste, ele está desolado. Elias, ele fica até com o desejo de morrer. Ele expressa isso, 1 Reis 19, de 1 a 18. E aqui, não é, Jeremias, não é, juntando aqui Jó, Elias e Jeremias, nós percebemos que esses homens, de fato, viveram circunstâncias desoladoras, situações assoladoras que geraram grandes desolação. Então, irmãos, a sensação de isolamento, a sensação de solidão, de desamparo, infelizmente tem sido a experiência de muitas pessoas que hoje têm vivido desoladas. Mas, irmãos, como cristãos, nós temos que estar prevenidos, não é verdade? Temos que estar prevenidos, porque Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Assim como o ímpio experimenta dificuldades, assolações que geram desolação, você também vai experimentar isso. É o que Jesus, ele afirma em João 16:33. Vocês vão passar por aflições. E Paulo, ele também escreveu em Romanos 8:18. Por favor, abra sua Bíblia aí em Romanos 8:18. Paulo também é um exemplo, irmãos, de sofrimento. Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está dizendo: olha, eu sei o que é sofrer. E se você for para 2 Coríntios, você vai observar no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele descrevendo o seu sofrimento, ele relata o que ele passou, as dificuldades que ele passou. E ele diz assim, no capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Eu vou ler, irmãos, para a gente ganhar um tempinho, certo? Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Versículo 16 agora, ele diz:
Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aí ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se veem e as que se não veem são eternas. Então Paulo, ele escreve essas palavras justamente pensando naquilo que ele escreveu em Romanos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, veja, nós não podemos encobrir esse fato. Os pregadores da teologia da prosperidade, da confissão positiva, essas igrejas neopentecostais que defendem, a confissão positiva, que dizem que a palavra tem poder, que você não pode ter pensamentos negativos, senão aquilo vai acontecer na sua vida. Irmãos, coisas ruins acontecem com os crentes. Nós temos que estar preparados. Eu pergunto para você: você está preparado? Você está preparado para sofrer? Se você hoje estivesse na mesma situação daqueles amigos, daqueles conhecidos, aquelas pessoas lá do Rio Grande do Sul, de muitos irmãos que perderam tudo, como é que você estaria? Como é que você estaria? Pois é. Mas uma coisa que eu vi em alguns vídeos, e também recebendo mensagem, vendo algumas mensagens de pessoas que estavam lá, principalmente em Canoas, de crentes que estavam confiantes, porque eles sabiam o Deus que servia, sabia que Deus está no controle, que nada acontece sem a permissão de Deus. Eles sabiam que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas e ruins, estão incluídas no plano de Deus, e vão contribuir para o nosso crescimento de alguma forma. Sim, uma doença, a perda de um ente querido, a perda de propriedades, sim, problemas familiares, sim, vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Segunda coisa que eu quero pontuar, meus irmãos, é que a assolação, ela requer consolação. Quando as notícias sobre desastres começam a circular, geralmente acontece o quê? Acontece uma grande comoção. Pessoas dos mais diversos lugares se unem para enviar água, comida, medicamentos, roupas, móveis, dinheiro. As ações, irmãos, levadas a cabo pela sociedade civil, pelo Estado, amenizam a dor e consolam o povo. Ontem eu vi um vídeo de um rapaz que saiu de Maceió. Ele estava com 7 mil reais. Ele colocou combustível no seu automóvel, e em 2 automóveis. O outro veio com, eu acho que foi com alguém conhecido dele, carregado de doações. E ele usou toda a quantia para botar combustível até chegar no Rio Grande do Sul e deixar aquelas doações. Ele disse: eu não sei como é que eu vou voltar. Porque todo o dinheiro foi investido na vinda até aqui para poder socorrer as pessoas que estavam precisando. Irmãos, diante dos quadros de assolação, nós devemos nos mostrar sensíveis. Nós temos que promover a consolação dos que sofrem. Quem está, meus irmãos, com a vida assolada por causa dos problemas que abalaram o seu mundo interior, sabe como é importante receber a solidariedade das pessoas, sabe como é importante receber a compreensão, sabe como é importante receber o apoio. Às vezes, umas simples palavras, um olhar de compaixão, como conforta, irmãos. E aqui a palavra é misericórdia. É justamente isso.
que tem faltado em muitas pessoas, mas nós como cristãos devemos demonstrar misericórdia. O evangelista Marcos, no seu evangelho, capítulo 6, versículo 34, Marcos relata que viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, nós devemos aprender com Jesus a ter compaixão dos que estão com a vida assolada. Devemos nos mostrar solidários. Devemos chorar com os que choram. E assim promover a consolação. Será que essa é a disposição do nosso coração? Sejamos sinceros. Será que nós somos misericordiosos? Porque quando você, por exemplo, você vai para Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus, ele mostra algumas características da vida dos seus discípulos, como é caracterizado a vida dos seus discípulos. Antes dele falar sobre a lei, ele fala sobre a transformação que aconteceu no coração desses servos. Primeiro ele fala sobre a humildade de espírito, a pobreza de espírito, ou seja, a pessoa que reconhece que é de fato falido espiritualmente, que não tem condições de se chegar a Deus por meio das suas obras. Depois ele fala sobre os que choram. Bem-aventurados os que choram, ou seja, aqueles que choram pelos seus pecados, porque você reconhece que é falido e esse reconhecimento leva você ao choro. Terceiro, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aquelas pessoas mansas são as pessoas que, depois de reconhecerem que são falidos, depois de chorarem pelos seus pecados, elas agora querem se submeter ao Senhor. E ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. São pessoas que desejam a santidade. Justiça aqui está relacionada à santidade. E aí então Jesus, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso. Você é misericordioso? Você tem chorado com os que choram? Será que nós temos chorado com os que choram? Ou será que nós estamos nem preocupados? Tem pessoas que durante a pandemia não estavam nem preocupadas. Eu lembro que durante a pandemia, muitas pessoas, irmãos, estavam fazendo festas. Quantas denúncias vocês ouviram aí, de pessoas famosas que estavam fazendo festa durante a pandemia, pessoas morrendo, elas não estavam nem preocupadas. Como acontece hoje, uma tragédia dessa, muitos não estão preocupados. Foi votado na Câmara um projeto de lei para que os municípios do Rio Grande do Sul fossem isentos de alguns impostos que deveriam ser pagos ao governo, e à União. E esse projeto foi rejeitado. Rejeitado. Como assim? Foi rejeitado. Mas, irmãos, veja, daí você nota qual é a intenção desses deputados que rejeitaram esse projeto de lei. Porque há muita politicagem que está sendo feita agora no Rio Grande do Sul, em cima do sofrimento do povo. Mas chorar por um cavalo que estava em cima de uma casa, é fácil, não é? Enquanto um monte de pessoas estavam morrendo, chorar por um cavalo é fácil. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos preocupar com os animais, irmãos. Eu amo os animais, e os animais foram resgatados nessa enchente. Mas eu só estou mostrando para vocês que nós temos aqui uma dicotomia, uma hipocrisia, uma falsidade. Nós temos que chorar
com os que choram. Em 2 Coríntios, meus irmãos, capítulo 1, de 3 a 5, Paulo afirma o seguinte, falando sobre o Deus de toda consolação, porque veja, é a esse Deus que nós devemos nos voltar em tempos de dificuldade, nos lembrando de quem Ele é, porque quando pensamos em consolação, nos lembramos do Senhor. Paulo ele escreveu dizendo o seguinte, deixa eu só confirmar aqui, irmão, se é 1 Coríntios ou é 2 Coríntios? Só um minutinho. É isso mesmo, 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, você que porventura seja com a vida assolada, que viu seus sonhos serem arrastados por uma corrente impetuosa, que é sobrevivente de uma história de sofrimentos, que ainda sente as dores da alma ferida, peça socorro. Não guarde isso. Não guarde isso só para você. Você deve falar com Deus. E também falar com aqueles que você pode confiar. Porque a Bíblia diz que nós como cristãos, você como cristão, você deve se aconselhar com pessoas que você pode confiar. Quer uma prova disso? Veja Colossenses 3,16. Veja o que Paulo diz sobre isso. Colossenses 3,16. Alguém pode ler, por favor? Colossenses 3,16. É melhor eu indicar por causa do microfone, né? Eu vou pedir a irmã Mariazinha, por favor. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Pois é, então Paulo ele deixa claro aí que o instruir-vos e o aconselhar-vos mutuamente deve ser uma prática evidente na vida dos cristãos, principalmente na vida daqueles que estão precisando ser ouvidos, né? Aqueles que precisam de aconselhamento, de atenção nesse momento de sofrimento. Veja, Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoque ao Senhor. Invoque ao Senhor. Nesse momento nós precisamos orar, irmãos. Precisamos buscar o Senhor mais do que nunca. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. A assolação tem solução, irmãos. A assolação tem solução. Do ponto de vista humano, muitas das nossas perdas são irreparáveis, mas à luz da Bíblia é possível afirmar que a assolação tem solução. A vida de ninguém está condenada a ser perpetuamente uma assolação, meus irmãos. A promessa feita por Deus a Israel, por intermédio do profeta Ezequiel, é profundamente alentadora para todos nós. Veja, assim diz o Senhor Deus. Veja o que está em Ezequiel 36, 33 a 36. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, certo? Ezequiel 36, 33 a 36. Veja a promessa do Senhor dentro desse contexto que Isaías estava passando de assolação.
Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as vossas cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Agora vá para Lamentações, volte para Lamentações de Jeremias. Veja o que diz Jeremias a partir do versículo 22. Veja o que dava motivação a Jeremias para enfrentar aquela desolação nos seus dias. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-se solitário e fica em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Sim, a esperança. Porque você vai para o Salmo 40, versículo 1 a 3, você vai ver o salmista dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Você tem esperado confiantemente pelo Senhor? Quando nós esperamos confiantemente pelo Senhor, quando entendemos que Deus é a nossa porção, não pode ser uma coisa da boca para fora, deve ser de todo o coração. Então, quando realmente confiamos no Senhor, a resposta é: Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tem mais, não para por aí. Há muitas promessas para aqueles que realmente olham para o Senhor nesses momentos. Coloca o seu coração no Senhor, não ficam se lamentando porque perderam alguma coisa. Isaías 58, versículos 11 e 14 diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Então te deleitarás no Senhor. Lembra do Salmo 121? Como é que o salmista começa? Falando: eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? Se você continuar olhando para os montes, você vai ficar desesperado, como parece que o salmista estava desesperado quando ele começa aqui o salmo. É a experiência daquele peregrino que ia caminhando rumo a Jerusalém para cultuar a Deus. Esse peregrino está inicialmente desesperado. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes. Não olhe para os montes. Ele diz então: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre.
Você pode ficar pensando, mas parece que o Salmo está falando que o Senhor vai me proteger mesmo, fisicamente, dos males da vida, mas só que eu estou passando por meio do vale da sombra da morte. Algumas pessoas passaram pelo vale da sombra da morte. Vou dar um exemplo aqui de 2 pessoas. De 4 pessoas. Sadraque, Mesaque e Abdinego. A pergunta que eu fiz aqui na quinta-feira eu vou fazer para vocês também. E Daniel? Daniel, cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdinego, fornalha ardente. A pergunta é: Deus nos dá o livramento geralmente aonde? Da tribulação ou na tribulação? Na tribulação. Porque muitas vezes Deus permite que nós sejamos lançados na fornalha ardente. Deus muitas vezes permite que sejamos lançados na cova dos leões. Mas é lá dentro, no meio da fornalha, entre os leões, que o Senhor nos dá o livramento. Você entende como é a vida cristã? Você entende que o que ensina os pregadores da prosperidade e da confissão positiva é mentira? Quando muitas pessoas, muitos desses pregadores, eles dizem, né? Não, o crente não pode sofrer, não pode passar por lutas. É mentira. É mentira. É verdade que muitas lutas que nós passamos são consequências do nosso pecado. Isso nós não podemos negar. Davi passou muitas lutas na sua vida, na sua família, porque ele pecou. E as consequências, elas vão permanecer. Vão permanecer. Hoje à noite eu vou falar sobre isso, quando eu estiver ministrando sobre o 2º mandamento. As consequências vão permanecer. Porque imagine, um erro de um pai, de um líder de família, pode afetar seus filhos, seus netos e seus bisnetos, mesmo que eles não tenham pecado. Existem consequências, e nós muitas vezes sofremos por causa das consequências dos nossos pecados. Mas também nós sofremos, irmãos, por causa daquele que veio para matar, roubar e destruir. Sofremos por causa das circunstâncias da vida, como nós falamos no início. Não é porque eu estou em pecado, não é por causa disso. Muitas vezes você está lá, você é fiel. Jeremias, um homem temente a Deus, sofreu demais. Paulo, um homem temente a Deus, que tinha como propósito de vida proclamar as boas novas do Evangelho, sofreu. Os apóstolos, eles sofreram. No decorrer da história, homens e mulheres de Deus sofreram, foram queimados, foram martirizados, porque temiam a Deus. Mas nesses momentos, irmãos, nesses momentos, lembre-se do que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, existem muitos outros textos que nós poderíamos citar aqui nessa manhã, mas antes de citar esse último texto, eu queria saber se você tem alguma pergunta para fazer, alguma colocação, alguma dúvida. Pode perguntar. Boa pergunta. Realmente, a pergunta da irmã, para quem não escutou em casa, será que
tudo isso está acontecendo no Rio Grande do Sul é consequência da idolatria que existe no Rio Grande do Sul? Pode ser. Nós não podemos afirmar, mas pode ser, certo? Vou dar aqui outro exemplo. Lembra do tsunami que houve na Ásia? Houve um grande tsunami na Ásia. Quantas pessoas morreram? Centenas de pessoas morreram, não foi? Propriedades, enfim, foram devastadas. Lembremos que naquele setor ali onde aconteceu o tsunami, há ainda, né, um centro de paganismo muito grande. Pessoas devotas a vários deuses. O budismo é muito grande. O islamismo, a religião islâmica, o budismo, entre outras religiões daquela região da Ásia, né? Religiões orientais. E depois do tsunami, sabe o que aconteceu? As notícias que estavam vindo naquela época é de conversões em massa. As pessoas se voltando para Cristo, crendo em Jesus, buscando a Jesus. Então será que aquele tsunami aconteceu com esse propósito? Bem, não sei. Eu sei que Deus permitiu. Não há nada que aconteça, irmãos. Nada, nenhum pardal cai dos céus sem a permissão de Deus. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Deus, Ele está ativo. Nós não cremos no que ensina o teísmo aberto, que é uma teologia defendida por alguns ditos pastores, como René Kivitz, da Igreja Batista Água Branca. A gente tem que dar nome, né? É importante dar nome aqui a essas pessoas. Que hoje ele é um teólogo liberal, é um pastor liberal, que diz que Deus não conhece o futuro. Deus, Ele não determinou todas as coisas. Deus aprende com o futuro. Tanto ele como outros pastores, né? Agora, fugidamente, outro pastor que foi um que disseminou o teísmo aberto, principalmente quando essas catástrofes aconteceram na Ásia, né? Ricardo Gondim. Ricardo Gondim também é outro nome que nós precisamos mencionar, que é uma pessoa que defende, não é, uma teologia liberal, totalmente diferente do que a Bíblia ensina. Deus conhece o futuro porque Ele determinou o futuro. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todos os nossos dias, cada um deles foram escritos e determinados. Deus, Ele é soberano, todo poderoso, onisciente, onipresente, justo, fiel. Então, Deus é quem determina todas as coisas, inclusive as catástrofes. Sim, Deus permite ativamente as catástrofes, irmãos. E então nós podemos dizer que, por um lado, sim, por causa do pecado, né, e por outro, porque Deus tinha um propósito em permitir essa catástrofe no Rio Grande do Sul, ok? Então Deus é soberano. E quem somos nós para discutir com Deus com relação a isso, irmãos? Deus, Ele determinou a nossa vida aqui na terra. Então nós não sabemos como a nossa vida vai ser ceifada. Se vai ser num assalto, por causa de uma doença, por causa da velhice, não é? Uma catástrofe como aconteceu lá. Nós não sabemos como a nossa vida vai ser ceifada. Uma coisa é certa, Deus determinou como a nossa vida ela vai ser ceifada desse mundo, não é? Rumo à eternidade. Então Deus está no controle, não é? E Deus, por mais que Ele permita a catástrofe, Deus, ao mesmo tempo, Ele, por um propósito soberano, que nós não sabemos definir agora, ok? Talvez amanhã ou depois nós possamos dizer porquê, como aconteceu na Ásia. Houve como é que eu vou falar para vocês, irmãos? Houve conversões em massa depois do tsunami lá na Ásia, não é? Quem sabe não pode acontecer agora no Rio Grande do Sul, não é verdade?
assistindo ontem, que ele morava no setor lá em Canoas, há 40 anos. 40 anos. Ninguém ia imaginar que ia acontecer toda aquela inundação. Ele disse que quando a água chegou a meio metro do seu automóvel, que ele tinha um ônibus, né? Tem ainda, ele trabalha para uma empresa, e ele tirou o ônibus e levou para um lugar mais alto, e depois nesse lugar mais alto chegou então a quase 1 metro, e ele levou para um lugar mais alto, e ele não imaginaria que depois presenciaria sua casa debaixo da água, não é? Debaixo da água, mais de 3 metros de altura, não é? Então ninguém imaginaria que ia acontecer isso, ok? Mas aconteceu. E agora o que é que nós fazemos? Nós choramos com eles, não é? É um momento também oportuno da igreja ajudar e evangelizar aquelas pessoas que estão sofrendo, não é? Um momento muito oportuno, porque Deus ele permite essas circunstâncias para que o coração das pessoas esteja mais flexível, mais aberto a questão espiritual, as questões espirituais. Veja, não é como Deus muitas vezes amolece o coração das pessoas por meio de uma doença e por meio de uma catástrofe, para que a pessoa dobre os seus joelhos e confesse que só o Senhor Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Mas alguém quer perguntar? Quer falar algo sobre esse assunto? Não? Então, meus irmãos, nós podemos dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Agora, olhando para o último texto, que está de acordo com o que nós estamos tratando aqui, irmãos, é o Salmo 46. Quantas vezes você já leu o Salmo 46? O Salmo 46 nos ajuda nessas horas de desolação. Vamos para o Salmo 46? Eu vou ler o Salmo 46 com vocês. Eu já estou concluindo, viu, irmãos? O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O grande reformador Martinho Lutero, ele afirmou, meus irmãos, que esse era o seu salmo. Ele o inspirou a compor o seu famoso hino Castelo Forte, frequentemente, irmãos, chamado hino de guerra da reforma. Esse salmo expressa um tipo, meus irmãos, de confiança, de segurança no Senhor, que deve ser a experiência de todo crente ao enfrentar crises, problemas, assolações na sua vida. Por quê? Porque o Salmo, ele diz que Deus é o conforto e a salvação do seu povo no meio dos seus problemas, mesmo quando os desastres abalam o nosso mundo. Deus está ali para nos socorrer, para nos ajudar.
para ser o nosso refúgio, para ser a nossa fortaleza. E aqui nós vemos, meus irmãos, o princípio de Emanuel. O que é esse princípio de Emanuel? É o que ele diz aqui, meus irmãos, veja. Versículo 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde amanhã. Aí o versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco. Deus conosco, esse é o princípio Emanuel. Não é isso que significa o nome Emanuel? Deus conosco. Esse princípio permeia todo o Antigo Testamento e alcança o ápice aonde? Na encarnação de Jesus Cristo. O Filho de Deus tornou o nosso tabernáculo vivo quando ele assumiu, irmãos, a carne humana. João 1,14. Embora tenha subido ao céu, seu Espírito ele permanece com a igreja como fonte constante de água viva. Assim, meus irmãos, Cristo está conosco em sua autoridade sobre todas as coisas, até o fim dos tempos. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu pergunto para vocês: se Ele está conosco, quem pode ser contra nós? Quem pode ser contra nós? Irmãos, esse salmo nos ensina a lidar com os nossos medos, pois nos lembra que nós não estamos só. Você não está só. O Senhor dos exércitos está conosco. Você pode repetir comigo? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. É nele que nós temos que nos refugiar, meus irmãos, crendo que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos. Amém. Querem perguntar ainda? Querem fazer alguma argumentação? Alguma afirmação? Presbítero Vilton. Amém. Exato. Mas ele compreende algo mais. Ele percebe que na mão do Senhor também há justiça. Ele diz no Salmo, no versículo 10. O Senhor preside ao juízo. Como rei, o Senhor preside à nação. A compreensão aqui já era do juízo. Era a justiça do Senhor. Isso. Talvez esses eventos sirvam também do mesmo modo para manifestar o testemunho da fé do Senhor, manifestar o Evangelho, para que as pessoas manifestem o seu povo. As igrejas ficam mais presentes, são luz dessa manifestação, mas elas também servem para que as pessoas reconheçam que Deus existe, reconheçam que Deus é poderoso e tenha mão sobre essas coisas. Mas é interessante porque o Salmo 29 conclui dizendo assim: o Senhor dá força ao seu povo e abençoa o seu povo com paz. Ainda assim, toda a mensagem que há justiça sempre há misericórdia do Senhor também. Verdade. Eu sou para o povo. Exato. Amém. Amém.
É nesse Deus que nós nos refugiamos. Um Deus de justiça, mas um Deus de misericórdia. Um Deus que no meio do dilúvio, da tribulação, Ele nos dá paz. É a paz que excede todo entendimento. Só existe essa paz no coração daqueles que buscam a Deus, irmãos. Por isso que o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém.